Brau! Boa tarde a todos vocês, boa noite, bom dia. Aqui quem fala é o professor Tiago, aqui da MetaMed, e hoje eu vou estar ministrando para vocês uma aulinha magnífica sobre biologia. Sendo mais específico, vamos falar sobre ecologia, tá? E dentro disso, pessoal, vamos falar dos ciclos biogeoquímicos, como também vamos falar um pouquinho sobre as cadeias e teias alimentares. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui, tá? Com o mais tranquilo. Beleza? O mais tranquilo, os ciclos biogeoquímicos, tá? Vamos de boa, né? Aquela matériazinha do fundamental, lembrar aquela época do prof? Então vamos lá. Gente, quando a gente fala do ciclo biogeoquímicos, é basicamente como é que funciona o ciclo de vida de uma água, de um oxigênio, de um carbono e de um nitrogênio, tá? O que eles fazem, o que eles comem, onde eles moram. Vamos descobrir hoje. Beleza, pessoal? Então, se a gente for começar a analisar a história toda por trás de todo esse estudo, né? Podemos ali citar uma frase do nosso querido Lavoisier, né? Essa frase aqui é muito boa, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Se você ainda não ouviu falar, anote aí que isso aqui é muito conhecido. Então, Lavoisier disse o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Professor, achei lindo, eu quase chorei aqui, vou fazer uma tatuagem aqui sobre... Vai lá, garotinho, segue em frente. Então, vamos lá. Tá? O que ele quer dizer com isso, pessoal? Dentro desses ciclos, vamos ter transferências de estados químicos ali, de estados físicos, tá? Que vão compor a vida destes elementos, tá certo? Dessas moléculas, para ser mais específico. Então, olha só que interessante, tá? Todo elemento, beleza? Todo elemento, eles vão ser absorvidos pelos organismos. Por exemplo, vocês não estão aí, todo pimposos, assistindo a aulinha do prof, e vocês não estão aqui, do nada vocês... Dá um gole d'água, né? Dê um golezinho d'água. Essa água ela vai caminhar por todo o seu intestino e uma hora ela vai ser seu destino, não vai? Ela vai cair lá no sistema sanitário da sua cidade, não é não? Então, olha só, depois de lá, essa água vai passar por um tratamento, uma parte vai evaporar, uma parte vira chuva, uma parte vira irrigador de planta, e por aí vai. Depois tudo volta, tudo é tratado, e do nada você vai beber essa água de novo. Então, já pararam para pensar que uma molécula de água ela pode caminhar várias vezes ali por você, sem você mesmo nem notar que era aquela mesma molécula? Né? Filosófico, professor. Vamos voltar para a aula, beleza. Então, pessoal, todos esses elementos eles são absorvidos pelo nosso organismo e voltam ao ambiente e se tornam o quê? Novamente disponíveis para o nosso organismo. Então, é essa história. Você bebe a água vai, toma todo o seu rumo, é tratada, chove, volta e não sei o que, você acaba bebendo depois aquela mesma água novamente. Tá certo? Então, essas moléculas, esses elementos, eles são absorvidos, tá? Excretados, secretados e depois absorvidos. Por isso que a gente chama isso de ciclo. Ah, professor, por isso que esse vai e vem que você tá aí, né, enrolando. Exatamente, é para vocês entenderem que é um ciclo, tá? Então, pelo nome da palavra, se a gente for analisar a sua etiologia, vamos saber, né, o ciclo biogeoquímico. Ciclo, então, é isso. É uma coisa que dá uma volta, não tem início, nem meio, nem fim, né? Bio, vocês sabem, é o estudo da vida. Biologia não é o estudo da vida, então, bio significa organismo vivo. E geografia, o estudo da Terra, então, geo significa terra. Então, ciclo biogeoquímicos é todo o estudo que envolve os organismos vivos, a Terra e esses agentes químicos. Ah, professor, estou entendendo, tá? Então, é nada mais, nada menos, pessoal, um ciclo biogeoquímico é o quê? Ele é um percursor realizado ali no ambiente por determinado elemento químico que é essencial para a nossa vida. Por isso que eu falei de oxigênio, por isso que eu falei de água, por isso que eu falei de carbono, por isso que eu falei de nitrogênio, tá? Então, a gente estuda eles porque eles são importantes para a nossa vida e para o nosso ecossistema, tá? Dessa forma, pessoal, todos esses ciclos, eles vão fazer o quê? Eles vão promover uma circulação desses elementos sobre uma biosfera. Por isso que eu falei, não vai depender só do organismo, vai depender de todo o ambiente que esse organismo está, o quê? Inserido. Por isso que hoje a gente vai falar também de ecologia já também, entendeu? Então olha que interessante, cara, já pararam para filosofar sobre isso?
que a água interage com nós, interage com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, com as nuvens, com o rio, com o mar. Então tá tudo ali ligado, né, indo e voltando. Muito doido, professor, parece papo de rasta. Vamos voltar aqui então, pessoal, e falar do mais importante, tá? O ciclo da água, tá? Ou o ciclo hidrológico. Então, nada mais, nada menos, pessoal, é toda a troca contínua de água que vai acontecer na atmosfera, no solo, na superfície, como eu falei, né? Os rios, os mares, né? E por aí vai, tá? Todos também os aquíferos subterrâneos, beleza? E, claro, os seres vivos, né? Nós, beleza? Então, pessoal, entenda o seguinte, a água, ela tem vários estados, né? Vocês sabem disso, que a água ela pode estar no estado líquido, gasoso, sólido, não é verdade? Ela pode estar sempre indo e voltando dentro desses estados. Então, quando a gente fala, por exemplo, a evaporação. A evaporação, ela acontece quando há uma água ali, você pega um copo d'água e joga ali no chão, ela vai evaporar, né? É diferente de quando você vai dar um corridão e você soa, você está aqui, transpirando, tá? Então, tanto a água que vai ter ali nos rios, nos mares, até numa poça simples de água, entendeu? Ali no meio da rua, toda essa água vai evaporar, tá certo? E vai para as nuvens, tá? Todo também a água que você libera no seu suor, na sua respiração, nesse momento agora, eu vou falando várias palavras por minuto, eu vou evapotranspirando também, tá? Então, a nossa forma é a forma dos seres vivos de levar. As plantas, pessoal, também transpiram, tá? A planta também transpira, não se esqueçam, planta respira igual a gente, tá certo? Outra forma também, essa água ela pode precipitar, tá certo? A gente pode também estar tendo um escoamento dessa água, né? Por exemplo, uma água ali, ela escoa para um rio, escoa para o mar, ou ela vai para debaixo da terra, tá certo? A gente pode ter infiltração também, beleza? Então, essa água ela pode estar em vários locais, em vários estados físicos, tá? E aí, para isso, para exemplificar, deixar isso aqui tudo mais simples, tá? Vamos falar qual que é o ciclo pequeno da água e qual que é o ciclo grande da água, tá? O ciclo pequeno, pessoal, é quando esse percussor, ou seja, o H2O, ele vai fazer o quê? Ele ocorre num ambiente, só num ambiente curto. Então, olha só, tá aqui um lago, né, ou rio ou mar, a água vai evaporar, vai lá para a nuvem, essa nuvem condensa e chove, cai na água de novo. Isso aqui é um ciclo curto. Agora, um ciclo grande é quando vai passar por seres vivos. Aqui vocês observam que só passou por meio matéria inorgânica, né? Então, olha aqui, ó, agora com matéria orgânica junto. A gente vai ter aqui a transpiração das plantas, a transpiração dos animais, tudo isso aqui vai para as nuvens, junto com a evaporação do rio, tá? Condensa e desce aqui, né, para o solo. Aí as vacas vão beber essa água, a planta vai absorver em sua raiz, vai transpirar novamente, a vaca novamente, e por aí vai. Por isso que é um ciclo, tá? Já o ciclo do carbono, pessoal, o ciclo do carbono, ele já vai envolver cada vez mais outros agentes, né? Então, agora a gente, além de ter a respiração, como vocês sabem, na nossa respiração, a gente inspira oxigênio e expira CO2, ou seja, gás carbônico, tá? Então, a respiração dos animais vai liberar gás carbônico para as atmosferas, tá? As plantas também, como eu falei, a planta respira, planta transpira, planta respira e planta faz fotossíntese, tá? Então, a respiração da planta também vai liberar gás carbônico para a atmosfera. E claro, né, quando a gente fala de CO2, mas professor, e a poluição? A poluição, galera, então o carro, né, as fábricas, as queimadas, tudo isso aí vai também, que são processos de combustão, todo processo de combustão vai estar liberando gás carbônico, tá certo? Ah, professor, mas o Elon Musk fez o carro elétrico, não sei o quê. Tem também, mas até isso virar uma realidade, dá-lhe gás carbônico para a atmosfera, tá certo? Então, olha só, todo esse gás carbônico, ele vai parar aqui nessa atmosfera, tá certo? E ele pode ter vários fins para isso, né? Então, por exemplo, parte desse gás carbônico pode ser absorvido para fazer fotossíntese, né? Não, e o que é interessante, pessoal, não só as plantas que a gente está vendo aqui, né, na nossa atmosfera, que fazem a fotossíntese. A maior parcela da fotossíntese é feita pelas algas, pelas plantas marinhas, tá? Então, vou repetir, a maior parte da fotossíntese é feita no mar. Ou seja, a maior parte do oxigênio que vem como produto desse gás carbônico fazendo fotossíntese, né, vai vir do mar,
né? Então, na verdade, o grande pulmão do mundo é o mar, tá? Então, olha só que legal, ó, o gás carbônico aqui, ó, em até em maior quantidade, vindo aqui, fazendo a fotossíntese, tá vendo? Toda a questão também da decomposição, né, pessoal? Quando o animal, ele termina o ciclo da vida, né? Lá do Rei Leão, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a morte do animalzinho, do peixinho, olha só, vai ter a decomposição dele, tá vendo? Com a decomposição também vai estar liberando gás carbônico, tá? Então, lembrar disso, a fixação do carbônico aqui, do carbono aqui, ela é feita pela fotossíntese. Já a liberação dele é feita por respiração, combustão e decomposição, para simplificar, tá? Então, dentro disso, né, dentro desse ciclo vão existir três estoques, tá? Tanto um terrestre, quanto um atmosférico e principalmente também um oceânico, tá certo? Não se esqueçam desses estoques de gás carbônico, tá? Professor, Outra, rapidinho. Outra questão também muito importante é o seguinte, né? Toda essa reação de combustão, lembrar que é uma combustão completa, né? Quando a gente vai ter ali todo o consumo de oxigênio formando CO2. Alguém ia falar alguma dúvida? Pode falar. Estão entendendo, pessoal? É tranquilo nessa parte introdutória? Aproveitar para falar com vocês aí no chat. Tá de boa, né? tranquilo. Sim, João, já é. É uma aula bem introdutória, Zana mesmo. Tá? Então vamos lá, pessoal. Continuando. Quando a gente fala de gás carbônico, né? Ainda mais numa aula de ecologia, não tem como a gente não esquecer, não falar de quem? Do efeito estufa, tá certo? Professor, tá mal frio agora, né? Tô querendo um efeito estufa fazendo efeito aí. Calma, gafanhoto, que logo, logo vai vir um calorão, tá? Então, olha só. Esse acúmulo de gás carbono na atmosfera, pessoal, tá? Ele vai constituir o quê? Uma estufa mesmo, né? Como se fosse uma estufa mesmo ali, de gás, tá certo? Que vai fazer basicamente o quê? O efeito estufa, pessoal, ele é algo bom, tá? Sem o efeito estufa, nenhum de nós estaríamos aqui nessa Terra para contar essa história. Essa aula não estaria acontecendo. Porque o efeito estufa é responsável por aquecer a Terra. Por quê? Quando o Sol ele vem fazendo toda a irradiação solar, né? O que, que vai acontecer? Quando chega aqui na Terra, parte dessa energia, dessa luz, ela vai passar na atmosfera e parte vai refletir, tá certo? E dessa fração que entra, ela vai fazer uma série de refrações. Isso já caiu já em várias provas de vestibular. Ela vai fazer uma série de refrações, tá certo? Essas refrações vão manter aqui uma camada de calor que fica fazendo um ping-pong aqui dentro, tá certo? E as causas principais, aí qual que é o problema disso? É o aumento do efeito estufa, entendeu? O efeito estufa ele é algo bom, porém o seu aumento é o quê? É algo prejudicial, tá? Então olha só que interessante. A atividade da indústria, tá? As queimadas, beleza? Principalmente também queima de combustível fóssil, como eu acabei de citar também a questão da gasolina, tá? Queimadas também de desmatamento, nessa época de seca, né? Principalmente aqui no Cerrado, tá? A gente vai ter muitas queimadas também, certo? O que que é interessante, sabe o que eu acho legal no Cerrado, pessoal? Porque aqui, quando entra em época de seca, né, a própria mata, a própria vegetação do cerrado, ela mesmo pega fogo sozinha, tá? Por que que ela faz isso? Porque tá tão ácido o solo, né? As folhas estão todas no chão, o solo tá super ácido, né? E porque a gente aprendeu lá com a tia Teteia, né? Que ácido mais base forma sal mais água. Isso chama reação de quê? Reação de neutralização, tá? Então, quando esse solo acidificado, ele pega uma base, a gente consegue neutralizar e volta a crescer, tá? Então, uma forma, por exemplo, artificial de fazer isso seria com cal viva, não cal virgem, cal hidratado, né? Que é basicamente um óxido de cálcio, né? Que seria é um sal básico, tá? E o que que acontece? Esse sal, tá? Como ele tem características básicas, é um pozinho branco, não sei se vocês já viram o pessoal jogando assim no solo, ele vai neutralizar todo aquele solo ácido, tá?
Então, é uma forma artificial. Agora, no cerrado não tem isso, né? Ninguém vai lá jogar o cal em toda a mata, não tem jeito. Então, o que a natureza inteligente faz? Tá? Ela pega e aí pega fogo. Como a casca, né, todo o tronco, toda a estrutura anatômica da planta do cerrado, ela já é feita para aguentar esse fogo, tá? Como ela já é feita para aguentar esse fogo, então tá tudo bem. Então ela pega fogo, porque a fuligem, ela é básica, tá? Como a fuligem é básica, a gente neutraliza aquele solo de forma natural. Então é bem interessante. Depois a gente consegue fazer um novo ciclo e tudo volta normal, né? É só um parênteses mesmo, curiosidade. Vamos voltar. Tá? Lembrei de queimada, é sempre legal, isso cai bastante em vestibular. Tanto essa reação do cal virgem, tá? Quando ele é hidratado, ele vira o cal viva, né? Então ele pode ser utilizado para neutralizar solo. Como também a fuligem também ela pode ser utilizada para neutralizar solo, tá? Dentro do ciclo biogeoquímico do carbono, só para exemplificar, né, também tem toda a combustão de fogões, ó, vulcões, do fogão também, tá? Mas é mais do vulcão mesmo. Então tá aqui todo o exemplo, né, tanto dos animais, quanto das plantas, quanto do próprio mar, das queimadas, então tudo que libera toda a combustão, né, a decomposição, tudo que libera gás carbônico para a atmosfera vai estar contribuindo para esse efeito estufa, tá? Então tá aqui mais um exemplo, beleza? E o oxigênio, professor? O oxigênio, falando de oxigênio, vamos dar uma respiradinha, né? Então respirou, vamos para o novo tema, tá? O ciclo do oxigênio, pessoal, é o seguinte, tá? O oxigênio ele vai ser o receptor final dos íons de hidrogênio. Então, não tem toda aquela cadeia, a gente vai ter uma aula ainda sobre isso, claro, né? Mas na plataforma vocês já conseguem acessar, tá? Então, lembra toda aquela cadeia de respiração, né? Que a gente tem a fotossíntese, seria que seria o contrário, mas também tem o quê? A respiração celular, que é o que a gente faz, né? Que é basicamente pegar a glicose com oxigênio, juntar e fazer o quê? ATP, gás carbônico e água, não é isso? Então, o último receptor dessa reação é só oxigênio, então ele só entra na última cadeia, né? Não sei se vocês lembram, mas a respiração celular, ela é dividida em 3 fases, né? Claro que tem uma aula específica sobre isso na plataforma, a gente vai estar falando depois mais para frente disso, mas só para vocês lembrarem, primeira fase da respiração celular, o quê? Glicólise. Segunda fase da respiração celular vai ser o quê? Ciclo de Krebs. E a terceira vai ser a cadeia respiratória, tá? Então, só na cadeia respiratória que a gente vai estar fazendo o quê? De fato, utilizando esse oxigênio, tá? Porém, não deixa de ser muito importante, né? Vocês não conseguem ficar muito tempo sem oxigênio, não. Então, vamos lá. Lembrando também, pessoal, que a principal célula transportadora de oxigênio no nosso organismo é o que? É a hemácia, né? Junto com a sua proteína hemoglobina, né? E as moléculas de ferro, eles conseguem fazer essa contenção do oxigênio para carregar ele dentro do seu sangue, tá? Então tá aqui a reação, pessoal, de respiração celular, né? Então tá aqui, ó, os NADs e os FADs da reação e esse oxigênio lá no final. Isso aqui é a última etapa, lembra que vocês são 3 etapas, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória? Então tá aqui a cadeia respiratória só para vocês verem quando o oxigênio entra, tá? E lá na fotossíntese também o oxigênio ele tá junto com a água, né? E vai sofrer a hidrólise. Beleza? Olha só que legal. Tá? Então, o ciclo do oxigênio é bem simples, né? Nós respiramos oxigênio, ele sai de forma de gás carbônico, tá? O oxigênio ele é um produto da fotossíntese. Então, lembra, pessoal, fotossíntese vai pegar gás carbônico, água, e transformar em oxigênio, que é o contrário, né? Oxigênio, glicose, tá aí. A sua energia, ela vem da luz. Então, no caso, na respiração celular, a gente produz energia. No caso da fotossíntese, a gente precisa de energia para acontecer. Por isso que a plantinha ela tem que pegar sol, tem que pegar água. Então, olha só que legal. Né? A planta ela tem que ser irrigada, a raiz tem que estar sempre absorvendo essa água. Ela vai estar produzindo seiva, que é em forma de glicose. Está tendo que estar exposição solar justamente para conseguir fazer essa fotossíntese. Por isso que a fotossíntese ela tem um ciclo claro e escuro. Também não adianta a planta ficar 24 horas no sol. Né? Ela também tem que ter o seu descanso, claro. Mas também do outro lado também não pode também ficar sem sol. Então, claro que tem determinadas plantas que tem jeito, né? Existem exceções, óbvio. Então tem plantas tipo leguminosas, tem as plantas também, os cactos, né? Eles já são um pouco diferentes a situação deles, né? Então vamos continuar. E o ciclo que eu queria falar, ainda principalmente hoje, que era o quê? O ciclo do nitrogênio, tá?
O ciclo do nitrogênio, pessoal, o que é legal? O nitrogênio ele é muito interessante, tá? Anota aí, pessoal. Se você está viajando, volta, volta, porque essa informação é muito importante, ela cai em vestibular. E mais tarde eu vou provar para vocês, tá? Então presta atenção. Olha só. O nitrogênio, tá? Ele só consegue ser absorvido, sabe aonde? Lá nos nódulos, né? A raiz das plantas leguminosas. Então, lá nas plantas leguminosas, tá? Quem tiver leguminosa em casa e depois vocês observem, tá? Na raiz da planta leguminosa, já eu mostro para vocês a foto, mas na raiz da planta leguminosa tem uns nódulos. Esse nódulo ele acumula uma bactéria lá, que são as bactérias nitrogenadas. Essas bactérias são as únicas na face da Terra que conseguem absorver o nitrogênio. Então, se algum vestibular te perguntar, tá? E repito, se algum vestibular te perguntar aonde que é absorvido o nitrogênio, você vai responder lá nas bactérias que estão presentes nos nódulos das raízes das plantas leguminosas. É simples, lindo e maravilhoso, tá? Então, vamos voltar. O nitrogênio, pessoal, para nós, por exemplo, nós seres humanos, o que acontece? Ele é o maior agente, ele é o maior constituinte do ar, tá? Então, o ar, ele vai ter, basicamente, 70 ou mais por cento de nitrogênio, tá? Esse nitrogênio em forma de N2, ele vai estar presente no ar durante todo esse processo, tá? Então, o que vai acontecer? Esse nitrogênio, certo? A gente respira ele e expira como se nada tivesse acontecido, tá? E, professor, e as nossas excretas nitrogenadas? Que eu sei que a urina tem nitrogênio. Sim, ele não vem do ar. Esse nitrogênio, ele vem da sua comida, tá? Por quê? O nosso DNA, que aí também já é outra aula à parte, né? Só para a gente lembrar, em sua estrutura, nós vamos ter ali os ácidos nucleicos, tá? Esses ácidos nucleicos, eles são constituídos de um ácido carboxílico e de uma função amina, né? E aí, perdão, ele é feito de uma pentose, de uma base nitrogenada e de um fosfato, estava lembrando do aminoácido, perdão. Então, o ácido nucleico, ele é feito de uma pentose, né, um fosfato e uma base nitrogenada. Agora sim, as proteínas, né, as nossas proteínas, né, o ovo que você come, o frango, a carne, até mesmo no arroz, no feijão, tudo tem proteína, né, praticamente, né? As proteínas são feitas de aminoácidos, né? Agora sim, esses aminoácidos são feitos de função amina e ácido carboxílico. Então, tanto nos materiais genéticos dos alimentos, então, na sua salada tem material genético, tá? Na sua comida, em todos os grãos, todas as proteínas vão ter material genético e também vai ter os aminoácidos, tá? Então, esse nitrogênio vai ser consumido dessa forma, alimentação mesmo, tá? E aí você vai pegar esse nitrogênio, você vai ter que converter ele em ureia, né, para você conseguir excretar, beleza? Então, olha só que interessante. Umas observações muito legais. Como eu falei agora, né, mais de 70% da atmosfera é feita de gás de nitrogênio, tá? Tanto as plantas como animais, a gente não consegue diretamente esse nitrogênio pela atmosfera, a gente vai ter que fixar ele pela alimentação mesmo. E os únicos que conseguem fixar esse nitrogênio da atmosfera são, de fato, as bactérias presentes no solo, principalmente nas raízes das plantas leguminosas. Então tá aqui. Essa imagem aqui, gente, o tanto de direito autoral que ela deve por aí, porque eu já vi cair em várias e várias e várias provas e continua caindo em várias e várias e várias provas. Não vai parar de cair. Eles adoram isso, tá? Então, olha só, pessoal. Trava na pose aqui, ó. Dá um zoom, tira um print, tá? Eu vou mandar depois os slides para vocês, não precisam se preocupar, mas tá aqui, tá? Olha só que bacana. Então, olha só. O nitrogênio da atmosfera, ele vai passar aqui e entrar no solo. Legal. Tá vendo aqui? Isso aqui é uma leguminosa, né? Tá vendo aqui a leguminosa, né? Isso aqui é uma plantinha de ervilha, de feijão. Então tá aqui, ó. Cheio de bactérias em seus nódulos, tá vendo? Então os nódulos. Essas bactérias, elas vão pegar esse nitrogênio e vão fixar as suas raízes, tá? Olha só, essas bactérias elas vão fixar as suas raízes, vão fazer uma reaçãozinha, né? Primeiro de amonificação, porque ele vai pegar esse N2 e vai transformar em amônia, por isso que o nome se chama amonificação,
tá? A amônia, né, ela é o NH4, então tá aqui a amônia, tá? Essa amônia, ela pode vir de outras formas também, né? Por exemplo, decomposição das plantas, dos animais, dos fungos, de qualquer agente, né? A gente vai ter que essa decomposição acontecendo, né, que são os agentes decompositores, fungos e bactérias, né? Então, elas vão decompor e vai liberar amônia também, tá? Então, a amonificação todo mundo faz, legal. Agora, da amônia para frente, quem consegue é só as bactérias mesmo, tá? As bactérias fixadoras de nitrogênio que estão presentes nas raízes das leguminosas. Então, a gente vai fazer a nitrificação, que é basicamente o quê? Transformar a amônia em nitrito. Professor, o que é nitrito? É o NO2 menos, tá? Já essa nitrificação vai levar a uma outra reação, que é a nitração, tá? Essa nitração vai formar nitrato, e esses nitratos são feitos de NO3. Então, a gente vai ter uma oxidação acontecendo, ou seja, ele vai pegar uma molécula de oxigênio, tá vendo? Era N2-, né? Por isso que a gente chama de nitrito, e quando ele absorve um oxigênio, a gente forma o nitrato, tá? Esse nitrato, né, depois ele vai desnitrificar e vai formar gás carbônico de novo, por isso que forma um ciclo, tá vendo? Então, a parte mais longa do ciclo é essa, né? Então, aqui, ó, a gente tem o risóbio, né? Caso vocês queiram um termo mais técnico, também, caso alguma prova dessas paulistas ou provas discursivas forem cobrar, é interessante vocês saberem que o risóbio, tá? O risóbio, ele vai fazer parte do quê? Da fixação desse N2 para formar o que é a amônia. E essa amônia vai ser transformada depois em quê? Em ureia, tá? Fala, Edson. Professor, tem um tempo que eu não vejo questão de ciclo. O senhor acha que ainda é interessante memorizar o nome das bactérias aí? Nitrobacter, Pseudomonas? Cara, eu acho, porque, por exemplo, teve uma prova da Unirg que eu vi cair recentemente, não tão recentemente, né? Mas já caiu na Unirg. Vários vestibulares paulistas também vêm voltando. A UERJ também, no último vestibular da UERJ, que ainda era o modelo antigo, né? Agora voltou a ser esse modelo novamente, né? De discursiva. Caiu uma questão discursiva dessa. Teve umas provas da VUNESP também que caíram. E aí, claro que eles vão tentar inovar. Entendeu? Então, tipo assim, esse basicão, né? Às vezes pode ser que não caia. Mas assim, esse feijão com arroz aqui tem que saber. Tem que saber que essas bactérias, o único agente fixador de nitrogênio aqui na atmosfera, no solo, né? Vai ser essas bactérias, tá? Mas tem que saber que é o risóbio aí não, mas aqui é só caso você for fazer uma prova ali que exige um nível maior assim, e o cara quiser sacanear vocês já estão com um estilingue na mão. Beleza? Mas geralmente essa palavra risóbio, ela vem no enunciado mesmo do texto, né? E é bom que você já se liga assim, pô, aquela aula lá que o professor Thiago estava dando, acho que eles vão falar alguma coisa de ciclo de nitrogênio, e provavelmente vai ser, entendeu? Entendi, obrigado. Valeu. Então, olha só, as reações também, pessoal, vocês não precisam também, preciso decorar, não. Só tem que entender que existe, tá? É interessante saber que nitrito é NO2, nitrato é NO3, é legal, tá? Mas assim, sem grilo, relaxa, tá? O feijão com arroz aqui, se vocês viajaram em todo o nitrogênio, só lembrar isso aqui, ó, que as bactérias, né, que são capazes de fixar o nitrogênio são as bactérias das raízes das plantas leguminosas. É só isso. Se você souber, sai de hoje aqui sabendo só disso, para mim tá ótimo. Missão cumprida. Beleza? Então, continuando, tá? Aqui é de novo falando essa mesma reação, tá? Que eu só passei essa imagem aqui porque eles amam usar essa imagem. E é sempre esse coelhinho do lado aqui do pezinho de feijão. Bonitinho, né? Então tá só, aqui, ó. De uma forma mais simples e química, né? A amônia, que vem da decomposição, né? Que vem das bactérias também. Essa amônia, ela vai fazer a nitrificação, formando nitrito. Do nitrito, ele vai fazer a nitração, formando nitrato. Esse nitrato, ele consegue desnitrificar e ir para a atmosfera. Por quê? O nitrito, ele não consegue. Mas nitrato, sim. Tá? Por quê? Porque o nitrito, ele vai ganhar um oxigênio e vai formar um nitrato. Então, ele precisa desse oxigênio para conseguir subir para além, subir para a atmosfera. Tá? Esse nitrato também ele pode ser absorvido por planta, tá? E essa planta é consumida por outros animais, e aí vai acontecer toda a decomposição, que é a amonificação, e aí volta todo o ciclo. Por isso que é um ciclo mesmo, tá? Mas é muito interessante, por isso que é legal. Tem muita pessoal que mexe com... Eu não sou do agro, né? Eu sei essa parte mesmo, mas assim, existem ciclos ali que o agro não pode ser, que em determinada situação exige ele fazer isso,
que é plantar algumas leguminosas para nitrificar o solo, né? É vitamina também, a planta, ela... NPK, né, que são os principais nutrientes ali das plantas, né, as vitaminas. Então é basicamente isso, né? Vem da atmosfera, vai ser fixado por essas bactérias, tá? E aí, como eu falei, né? Dentro desses micro-organismos, essas bactérias nitrificantes, né? A gente vai ter a Azobacter, vai ter as cianobactérias, né? Os fungos, todos eles vão tentar fixar esse N2 aí, né? E aí, como eu falei para vocês, pessoal, as bactérias Rhizobium, né, que elas vivem nessas raízes, que vão ser as únicas que vão conseguir, de fato, absorver. Então, toda a decomposição vai acontecer pelas azobactes, cianobactérias, os fungos, eles decompõem, vai jogar esse nitrogênio para lá, de forma de amônio, e as risóbios, né, são as bactérias que conseguem pegar e fazer, de fato, a nitrificação desse N2, tá? Outra questão também, pessoal, só para vocês lembrarem que esses elementos gasosos, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, tá? Esses elementos, pessoal, eles nunca ficam sozinhos na atmosfera, é sempre em dupla. Então, quando eu falo assim, gás nitrogênio, eu estou falando de N2. Quando eu estou falando gás oxigênio, estou falando de O2. E por aí vai, entendeu? Gás hidrogênio, H2, certo? Então, eles sempre andam juntos, tá? O seu NOx aqui, seu número de oxidação é sempre zero, beleza? E aí, por exemplo, se ele oxida, eu posso formar um óxido de nitrogênio, né? Que era no caso do nitrito, nitrato, que é o NO2, NO3, tem o NO, entendeu? Como eu falei, ó, nitrito, nitrato, tá? E aí, olha que interessante. Tem toda a parte também da decomposição que vai formar amônia, né? Então é muito conhecido assim, tanto que cheiro de necrotante, o negócio sempre tem cheirinho de amônia mesmo. Então, olha só, o nitrato formado dentro desse processo de nitrificação, ele vai ser absorvido pelas plantas. Lembra que eu falei para vocês disso? Que o nitrato, ele consegue ser absorvido pelas plantas, né, e tal. Como é que funciona isso? Então, ele vai pegar, absorver, né, para fazer justamente, como eu falei para vocês, ácido nucleico e proteína. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente se alimenta disso? Ácido nucleico, proteínas, né? Então, as plantas, os animais, a gente absorve de novo esse nitrogênio em forma de nitrato para poder formar esses produtos, formar DNA, formar aminoácidos para poder formar proteína, tá? Olha que parada massa, né, gente? Legal pra caramba. Então, olha só, através dessa mineralização, ou seja, decomposição, a gente consegue fazer essa amônia formar nitrito, nitrato, e isso depois formar proteína, formar material genético. Então, a vida é uma questão muito cíclica, né? Por isso que é legal, né? Hoje à noite todo mundo indo assistir o filme do Rei Leão de novo, né? E a desnitrificação, né, por curiosidade também, vai ser feita ali por, principalmente também, claro, tem outros agentes, né? Mas principalmente as pseudomonas. Pseudomonas, pessoal, causa muita doença também, depois a gente pode falar depois das doenças dela. Pode causar pneumonia também, claro, mas pseudomonas, fungo, eles vão conseguir desnitrificar, né, esse nitrato do solo para voltar para a atmosfera, tá bom? E claro, também nos lagos, tá? No lago acontece a mesma coisa, pessoal. Alga também morre, peixe também morre, então tudo vai acontecer, decomposição lá, amônia, né? E aí o que é interessante é o seguinte, pessoal. Professor, eu nunca vi plantar feijão no mar, né? Também não. Mas o que que rola? A gente consegue, pessoal, por meio do quê? Dos peixinhos, né? Vocês lembram que nós, seres humanos, a gente vai excretar ureia mesmo, mas, né, tem animal que excreta amônia, tem animal que excreta ácido úrico, tá certo? Depois a gente vai fazer uma aulinha sobre os mamíferos, né? Caso vocês também queiram conferir, tem ali na plataforma, mas aulinha de mamíferos, depois a gente fala disso, tá? Quem libera amônia, quem libera ácido úrico, é muito legal essa aula também, eu adoro. Então, olha só, tá? O peixinho, tá? O peixinho consegue ajudar nesse ciclo e também, claro, outros tipos de bactéria. Tá, mas a principal manjada de vestibular, né? Olha ela aqui, a braba, olha a tal da raiz aí, tá vendo que tem uns nódulos, né?
Na UERJ, né, se vocês, vou mostrar para vocês, na última prova da UERJ discursiva, na última mesmo, né, que a próxima vai ser agora em dezembro, a última prova discursiva da UERJ caiu, né, ele ainda usou lá no padrão resposta, né, nódulos, né, interessante. Ó. Então tá aqui, ó, a rotação de cultura, né, como eu falei para vocês, o pessoal da agronomia faz muito isso, né, faz uma rota de cultura, uma rotação de cultura, que seria o seguinte, ele pega, tira um tempo para plantar leguminosa para poder fazer a santificação do solo, né, é vitamina para o solo. E aí, pessoal, qual que é o benefício? O que essa bactéria, então, ganha salvando a humanidade? Né? Ela é um vingador? Ela é uma Avenger? Não, olha só. Essa parceria, pessoal, claro que assim, como é uma parceria, existe um ganha, né? Um receba, né? E também tem um devolva, certo? Então, olha só. Essa parceria entre as plantas e esses micro-organismos, ela vai ser boa para os dois, por quê? A planta ela vai agir como hospedeiro, né? Vocês já perceberam isso, né? Que é lá na sua raiz, tá? E aí o que acontece? Ela vai fornecer toda uma moradia para essas bactérias poderem ficar. Porque você imagina que o rolê, a bactéria ficar tendo que infectar um monte de coisa, né? Fica lá, quieta, elas são tranquilonas, né? Querem viver uma vida de boa, ter uns filhos ali, né? Vão fazer uma função exponencial de filhos lá, morar ali nas raízes, é o jeito delas, né? Elas são mais quietas. Tem outras bactérias que são mais nômades, né? Mas olha só, então ela ganha uma casa segura, né? Ninguém vai perturbar praticamente, certo? Esses nódulos, né, da raiz, né? Ela é cheia de buraquinho, assim, então ela vai se emburacando ali, vai dando certo, tá? E a planta, basicamente, ela vai receber esse nitrogênio para ela, tá certo? Ela consegue também proteger contra excesso de oxigênio, né? Vai suprir também a energia dessa bactéria. Então, a bactéria vai ter comida, vai ter lugar para respirar, vai ter moradia, tem tudo, cara. E a planta, basicamente, ela vai ganhar nitrogênio, né? Que é o único jeito que ela consegue de fazer isso aí. É com essas bactérias e distribuir para o resto dos outros animais. Então, muito doido, né? Isso aqui. E um ciclo que agora não tão usado, tão falado, mas não vamos esquecer o bichinho também de lado, né? Que é o ciclo do fósforo. Né? O fósforo também é um nutriente muito importante, né, para todo ser vivo. Ele vai fazer parte ali do DNA, do RNA dessas moléculas energéticas, né, principalmente do ATP também, tá? E, pessoal, em certos aspectos, né, o ciclo do fósforo, né, é mais simples do que o ciclo do carbono, do nitrogênio, né, ele vai correr em menor número ali, então é mais de boa mesmo, tá? Como eu até citei também agora, a gente tem fósforo no DNA, tá? Alguns animais e plantas também vão estar presentes ali na forma de decomposição, tá? Então, na decomposição da matéria orgânica envolve também o fósforo ser liberado, até porque é a decomposição do material genético também, né? Então, lembrar que nosso material genético vai ter aquela pentose, base nitrogenada e o grupo fosfato, tá? Não esquecer disso, pessoal, tá? Então, olha só, decomposição de plantas e animais, tá? Fósforo também pode virar alguma solução, algum nutriente ali para minerais, né? Rochas e tal. Tá? Pode ter uma sedimentação ali, tem uma fixação por meio da água também, né? Porque toda sedimentação de rocha é feita por água, né? Então, é mais dessa maneira que ele participa. E ele vai ser fixado, né, nas plantas, nos animais, em forma de material genético mesmo, tá? Então, ele vai viajando aí por aí, na água, no mar, nos ares também, nos animais, na indústria mineral, tá? Então, os minerais também, muitos deles têm fósforo, tá certo? E aí, claro, esse aqui também é top de falar, né? Que é o ciclo do enxofre, né, pessoal? Então, o enxofre é muito importante para a formação também de proteína, tá? Tem processo também biogeoquímico natural que vai envolver a liberação de enxofre na atmosfera, né? E aí, quando a gente pensa em enxofre, a gente já vai pensando também em toda a questão também petrolífera, né, e tal. Mas olha só, a formação, por exemplo, de como se fossem os borríferos do mar, respiração anaeróbica de bactérias, tem bactéria que libera também enxofre. E já viram, tipo, lixo também, tem um cheirinho de enxofre, né? Aquele churumezinho. Então, mais ou menos nessa pegada aí, tá? Aí, o que eu acho legal falar? A atmosfera, olha que coisa mais bonita, tá?
Então tá toda a crosta terrestre aqui, ó. E aí, como vocês conseguem observar, ó, tem tipo uma linhazinha azul aqui, tá vendo? Tá vendo? E aí a gente vai ter como se fosse uma reserva de enxofre aqui na atmosfera, fazer uma crosta terrestre, uma forma menor, claro, né? Mas na crosta terrestre é mais, mas na atmosfera também tem. É interessante, ele vai ficar aí, tanto na Terra quanto no céu, na água também, tá? O enxofre está muito relacionado também a todo o movimento vulcânico, né? Então aquelas jazidas, aqueles vulcões ali, são todos ali liberadores de enxofre também, tá? Aí, ó. Aquele clima meio Jurassic Park, né? Tá aí, tá? Então vamos lá, galera. Dos ciclos biogeoquímicos, alguém tem alguma dúvida sobre os ciclos? Claro, depois eu mostro para vocês como é que entra. Tava na prova do Enem, não tava, Cris? Também? Tranquilo, né, gente? Beleza. Qualquer ajuda também que vocês precisarem, pessoal, com a plataforma, tá? É tudo muito, muito simples de utilizar, mas vocês podem perguntar para o pessoal da mentoria, tá? E aí na descrição do grupo também tem os drives, né? Se vocês forem ver lá, tem aulas assim, aulas recentes. Mas em toda a página vai ter, tipo assim, ó, vou entrar em qualquer um aqui, só para mostrar, PUC. Então sempre vai ter assim, um linkzinho das aulas recentes. Então, assim que a aula termina, vocês conseguem acessar por lá também, tá? Mas vamos voltar aqui para a aula. Então, do ciclo biogeoquímico, top, né? E aí, como eu falei, essa aula tinha duas partes, né? Parte 1 de ecologia ali, de ciclos biogeoquímicos e parte 2 sobre a Siri querendo participar. E agora a parte 2, né, pessoal? E a maratona aí? Tá tranquila? Respirou? Vamos alongar de novo, que agora é a nova série, né? Respirou? Quem não pegou água vai lá pegar. Beleza? Quem toma café, pega um café. Se não, pega um açaí, um guaraná, uma banana, um pão. E vão para cima. Então, olha só, pessoal, é o seguinte. Quando a gente vai falar também das relações entre os organismos, porque assim, temos as relações que a gente mostrou agora dos elementos com o meio ambiente, com os seres vivos, legal. E qual que é a relação que os seres vivos têm com eles mesmos, tá? Claro que depois a gente vai fazer uma aula mais aprofundada sobre isso, tá? Mas eu quero dar uma introdução com essa parte com vocês da ecologia, tá certo? Então, olha só. Aqui vocês conseguem ver o seguinte, né? Uma charge, né? Bem bonitinho, eu gosto de fazer às vezes uma charge, até porque essas provas de vestibular também eles gostam de cobrar muito, né? Então tá aqui a chargezinha lindinha, tá? Então, olha só. Sempre tem um folgado para furar a fila, né? Que furar a fila. Então, olha só. É um peixe comendo o outro, ó, tá vendo? O maior comendo o menor, certo? E exatamente, né? Como o pessoal falou, isso aqui já dá pra gente entender, né? Daria para cair uma questão, por exemplo, com essa charge, falando de uma cadeia alimentar, de uma teia alimentar. Olha que legal. Então, o peixe maior comendo o menor e vai indo, tá? E aí, pessoal, a gente introduz aqui justamente falando do que a gente está falando agora há pouco, que é o quê? O porquê de um organismo se alimentar de outro. Para obter o quê? Basicamente energia para continuar vivo, tá? Então, olha só que interessante. Tudo vem, pessoal, basicamente disso, de fotossíntese e respiração celular. Então, por exemplo, aqui está a reação de fotossíntese, né? Temos aqui o gás carbônico, perfeito. O gás carbônico mais a água, formando o quê? Glicose, água e oxigênio, né? Se a gente for fazer a reação contrária, certo? A gente vai estar tendo o quê? A respiração celular. Tá? Então, a fotossíntese, basicamente, a fonte de energia, ela vem do sol, certo? Já a respiração celular é algo que gera energia, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem a quimiossíntese, né, que é o quê? A energia que a gente precisa para converter esse gás carbônico e fazer as suas reações químicas, certo? Então, essa quimiossíntese, ela vai acontecer também precisando dessa energia, tá? E aí o que acontece? Essa nossa energia, ela pode vir, no caso dos nossos seres humanos, vem da nossa alimentação, da água, do
oxigênio que a gente respira, tá? Já alguns outros seres, eles conseguem fazer isso de forma o quê? Autônoma. Por isso que a gente vai chamar esses organismos de organismos autotróficos ou autótrofos. Por quê? Porque eles conseguem gerar o próprio alimento sem precisar necessariamente comer, né? Então temos aqui as algas, né? Dentro disso a gente tem as algas verdes, as algas pardas, né? Cianobactéria também, que há algum tempo já foi chamada de alga, mas a gente sabe que ela é uma bactéria do mar, né? Então, cianobactérias. Algas também unicelulares. Vocês lembram, né? Existe alga pluricelular, que é aquela que você consegue ver. Tudo que é pluricelular, você consegue ver a olho nu. Se você não consegue, é porque é unicelular, tá? Só consegue ver em microscópio. Tá? Então, alga unicelular, você consegue ver só em microscópio. Agora, a alga pluricelular, você consegue ver mesmo a olho nu, inclusive fica pregando na tua perna, né? Você vai na praia lá, né? As bromélias também. Olha que legal, bromélia, né? Nome de tia, nome de vó. Mas é um nome bonito, tá? Então, olha só. Vamos pensar alguns conceitos prévios, tá? Então, acabamos de falar ali o que é um organismo autotrófico, aquele que consegue produzir o seu próprio alimento. Já um organismo heterotrófico, tá? É aquele que precisa, né? Ou seja, eles não são capazes de produzir a própria matéria orgânica, então eles precisam, de alguma maneira, obter ela, tá? Então tá aqui, ó, pessoal, a mulher comendo a maçã, coruja comendo um rato, né? O fungo aqui, ó, se alimentando da planta, tá? Uma predação também rolando aqui agora aqui, tá? Acho que isso aqui é uma foca, né? E um pinguim. Então estão aí, ó, tá? E aí, pessoal, o que acontece? Tá? Qual que é a importância, então, de termos seres autotróficos e heterotróficos? Tá? Pode falar, Edson. Só desculpa interromper, é porque me fugiu a memória. Por exemplo, uma planta carnívora, ela tanto produz como ela busca alimentos, né? Qual seria o nome do misto dessas duas? Beleza. É porque a planta carnívora, de fato, ela vive como planta mesmo, né? Eu já tive planta carnívora, porque eu gosto de falar disso. Planta carnívora é da hora. Os insetos que elas consomem e tudo mais, é mais uma forma adicional de suplementação. Não necessariamente ela vai morrer se ela ficar sem. Até porque se ela consumir demais esses elementos, ela morre também, tá? Mas a planta carnívora, basicamente, ela funciona como uma planta autotrófica mesmo, tá? Porém, ela tem algumas características ali que necessita dessa suplementação, mas geralmente ela é classificada como autotrófica mesmo, tá? Mas nunca vi assim em vestibular cobrar, tipo, qual que é a classificação exata ali da planta carnívora, né? Mais em botânica mesmo ali. Mas por curiosidade, né? Que eu já cuidei de muito planta carnívora, é isso. Elas não necessariamente precisam de estar comendo inseto todo momento, né? Que tem toda uma mística ali envolvida nas plantinhas, né? Até porque se ela comer demais, ela também morre. Então é mais uma suplementação. É basicamente, tipo assim, tem quando a gente quer começar a fazer academia, aí o pessoal começa a tomar creatina, whey, não sei o quê, então é basicamente isso, tá? Beleza, obrigado. Beleza? E também, claro, ela é importante para o ciclo mesmo da vida, né? Tipo, fazer controle populacional de insetos. Aí já pode ser que caia dessa forma, tá? Então, a título de controle populacional, ela é excelente também, de alguns tipos de pragas e tal. Então, também tem muito dessa questão. Tem algumas plantas também que são mais grudentas, que fazem uma função bem parecida também, tá? Beleza. Então, vamos continuar aqui, tá? Os seres autotróficos, né, eles são capazes de produzir matéria orgânica. Então, normalmente, eles vão produzir nutrientes para esse ecossistema. Por isso que é tudo junto, tá? Então, o interessante dessas plantas que são autotróficas é justamente os produtos que são liberados delas, tá? E aí, por exemplo, vamos lá. Quando a gente fala de uma cadeia alimentar, né, a gente fala de uma linha reta. Quando a gente fala de teia, são várias linhas. Só vocês lembrarem de uma teia. Uma teia é constituída de várias linhas. Então, quando é só uma linha, é uma cadeia. Quando são várias linhas se entrelaçando, a gente vai chamar de teia, tá? Então, por conceito, né, a cadeia alimentar vai ser uma relação alimentar entre organismos que estão dentro de um mesmo ecossistema, né? Normalmente, como eu falei, elas vão vir em série, tá? Então, como é que funciona isso, professor? Olha só. Tá aqui o solzão, né? Esse aqui é o solzinho do Teletubbies, agora em versão adolescente, já tá de óculos. Então, ele vai ajudar aqui a plantinha a fazer fotossíntese. Então, tá aqui o capim fazendo fotossíntese, tá?
Esse capim vai ser consumido pelo gafanhoto. O gafanhoto, por sua vez, vai ser consumido pelo sapo. E o sapo, por sua vez, vai ser consumido pela serpente. Todos eles vão acabar decompondo, tá certo? Por quem? Por bactérias e fungos, como a gente acabou de falar, tá? Então, olha só que legal, tá? O capim, que é o ser autotrófico, então, seres autotróficos, vamos chamar eles de produtores. Então, o capim é um produtor. As plantas, em geral, são produtores. Tá? Então, seres autotróficos são produtores. Tá? Já o gafanhoto, o sapo e a serpente, vamos chamar eles de decompositores. Ou, perdão, de consumidores. Estou pensando lá na frente. Então, gafanhoto, sapo, serpente, eles vão o quê? Consumir. Então, eles são consumidores. Tá? Agora, o capim, o gafanhoto, o sapo e a serpente, o que eles têm em comum? Que todos eles vão ser decompostos por bactérias e fungos. Aí sim, as bactérias e fungos são o quê? Decompositores. Tá? Então, olha só. O capim é um produtor, o gafanhoto, o sapo e a serpente são consumidores, e as bactérias e fungos são decompositores. Beleza, pessoal? Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Tá? Como o gafanhoto foi o primeiro a consumir o capim, ou seja, sempre o que se alimenta do produtor, vamos chamá-lo de consumidor primário. Então, o que se alimenta da planta, né, do produtor, ele é chamado de consumidor primário. Já o que se alimenta do consumidor primário, a gente vai chamar de consumidor secundário. Tá? Então, aquele que se alimenta do consumidor primário é o secundário. E assim vai. No caso, o terceiro aqui, né, que se alimenta do secundário, vai ser o terciário. Se tivesse um quarto, a gente seria o consumidor quaternário, por aí vai. Tá? E todo mundo é decomposto. Beleza? E aí, como eu falei, essas cadeias vão se entrelaçar e vão formar teias. Tá certo? Olha só. Então, aqui vão ter vários tipos de consumidores, vários graus de consumidores, certo? Vários tipos de produtores também, certo? Então, olha só, uma teia, então, é um conjunto de várias cadeias, tá certo? Ó, aqui o exemplo de novo, né? Toda uma cadeia alimentar. Então, aqui no caso, ó, as plantas são os produtores, o ratinho é o consumidor primário, a cobra, o consumidor secundário, o leão, o terciário, e todo mundo vai ser decomposto pelas bactérias e fungos. Já aqui vamos ter vários, ó. A gente tem aqui os produtores, tá vendo? Ó? Os consumidores primários, ó, a zebra, o coelho, o rato, o inseto. Aí os secundários aqui para cada um, tá vendo? Os terciários aqui, a onça, o gavião, e aí vai, tá? Beleza, pessoal? Até aqui tudo tranquilo? Alguém quer fazer uma pergunta? Hã? Professor, tá mamão com açúcar. Eu queria só questão de vestibular falando desse assunto. Então vamos botar as questões aqui em prática para a gente dar uma olhadinha? Vamos! Então vamos lá. Eu tinha até separado aqui, só que eu perdi. É bom que vocês aprendem aqui. Ó. Eu tinha separado aqui uma questão da UEMA, que ela é muito boa. E eu vou aproveitar esse momento para dar uma dica para vocês, pessoal, enquanto eu vou pegando aqui a questão que eu quero mostrar para vocês. Tá? Que é o seguinte, pessoal. Aqui no site ele é dividido por abas, né? Então todas vão ter aqui as provas. Ó. Não deixem de fazer as provas anteriores dos seus vestibulares, porém também não sejam bobos de só fazer da sua banca. Por quê? É muito normal uma banca copiar a outra, principalmente dentro de uma mesma região. Então, por exemplo, né? Se você for comparar o FT, o NEMAT, né? O ERG, o primeiro exame de qualificação e o segundo, né? O EMA, né? O ENEM, né? Várias provas da Unesp. O que essas provas têm em comum, pessoal? Que se você for pegar o edital delas, né? Pega o edital depois, eu sei que ninguém lê edital, mas pega lá, por exemplo, o FT Tocantins, o NEMAT Mato Grosso, né? O EMA Maranhão, o Enem Nacional. O que essas provas têm em comum? Que eles vão usar a mesma matriz no edital. Então, todos eles vão se dividir em ciência da natureza, né? A UFMS também faz isso, né?
ciência da natureza, ciências humanas, tá? Então, explorem as outras provas, porque elas se copiam, é muito comum se copiar, pessoal. Hoje em dia tá rolando muito isso, tá? Então, por exemplo, vai fazer prova ali no Tocantins, né? Vai fazer, sei lá, o FT, o NIRG e o Unitins, por exemplo. Entre elas também fazer as resoluções entre elas ali, porque vou falar do Tocantins, mas também não lembrar de fazer Goiás. Por quê? Muitas das bancas de Tocantins já foram feitas por empresas, por institutos do Goiás, por exemplo. Então é legal você ficar de olho nas provas do Goiás por conta disso. Várias provas nacionais aí, de vários estados, já foram feitas por bancas paulistas. Então é legal também vocês verem o quê? As provas da VUNESP, as provas da FUVEST, tá? Então, assim, pessoal, medicina é alto nível mesmo, tá? Não fica ali só preso numa caixinha, não fica pensando, tipo assim, vou só assistir as aulas ao vivo ali, que vai dar certo. Não, pô, vocês têm que também se esforçar. As aulas ao vivo vão ajudar? Com certeza vai ajudar. Mas pega as aulas do site para assistir, já tem gravado, tira dúvida na monitoria, manda redação para as professoras, faz prova anterior, assiste às resoluções de prova. Então, fazendo isso vai ajudar vocês pra caramba. Entendeu? Não deixa de fazer, não faz só o básico, tenta fazer um a mais. Precisar de orientação, precisar de organização, a gente vai estar aqui para ajudar vocês também. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, uma provinha tranquila. Vamos resolver todas as questões de biologia dela aqui, vocês veem como é que tá fácil. Olha só. Eu tinha até baixado essa prova. Deixa eu baixar aqui para a gente poder riscar. Eu gosto de riscar. Tá? Então, vocês entenderam, pessoal? Tá? Busquem-se a mais, correm atrás, tá? Precisar de qualquer orientação, vocês podem falar com os professores, podem falar comigo, tá? Tá abrindo, faz Deus. Professor, Oi. os grupos, por exemplo, mandam uma aula turma Unir, uma hora ou outra, tipo assim, vai ficar diferente as aulas, né? Por exemplo, para quem tá fazendo o NB vai ser um conteúdo. Sim. Uhum. O que a gente vê que é comum, a gente aproveita, né? Até para vocês conseguirem também fazer essas ligações, como eu acabei de falar. Agora, por exemplo, coisa que é só do Tocantins, a gente vai trabalhar separado. Coisa que é só do Maranhão, separado. As resoluções de questões também são separadas. O senhor Entendeu? acha que consegue ver todo o edital, as aulas ao vivo, até o final do ano? Com certeza. Inclusive, você já tem todo o edital, por exemplo. Ó, deixa eu mostrar aqui. Sim, é porque a minha rotina eu não consigo, eu só consigo fazer ao vivo, sabe? Não, sim, aí qualquer coisa a gente pode organizar, mas a gente vai passar por todo o edital de novo. Tem esse Ao cronograma. vivo. É isso, ao vivo. Perfeito, obrigado. Segue essa mesma ordem aqui, ó. Depois você dá uma olhada aqui, ó, na parte de biologia, tem uns módulozinhos. A gente vai completar todos os módulos de novo. E acrescentando coisas novas, né? Por exemplo, eu vou fazer um módulo de doença que exigência minha, eu quero fazer. E aí eu compro essas provas de média, sabe? Entendi. Não é que eu tava preocupado, tipo assim, talvez não ver, não, que eu escolhi o NIG, né? Não vai focar só no NIG, vai focar em geralzão. Não, a gente vai fazer sempre 2 ciclos, né? Então, todo mundo vai passar pelo ciclo mais geral para voltar na teoria mesmo, para não vir também atropelando em questão sem vocês entenderem nada, né? Então, tem toda a parte teórica que a gente vai trabalhar ao vivo agora, como também já tem tudo no site, aí vocês preferirem fazer, tá? Chegando mais perto da prova, a gente faz o segundo ciclo, que é só específico, né? A gente vai trabalhar mais a parte ali de resolução, sendo que a gente já tem muita resolução. Então, vários vestibulares, por exemplo, o NIEG, já tem a maioria das provas resolvidas, menos essas mais recentes. Então, essas mais recentes a gente vai resolver mais para frente, mas se tiver com dúvida em alguma questão, também você pode mandar para os professores. Né? Por exemplo, o EMA também é da mesma forma. As mais recentes a gente sempre deixa para resolver mais perto para a gente simular. Entendeu? Então, sempre vai ter um ciclo teórico para a gente poder revisar também toda a teoria, claro, e depois o ciclo prático, que é de resolução de questão. Isso no ao vivo. Dentro do site também você já tem toda essa gama de aulas, né? Então, você já pode ver toda a parte teórica, como tem a parte de resolução de prova. O que eu aconselho também é, junto com a parte ao vivo, você tirar um tempo para você fazer questão, igual eu estava falando agora, pega as provas anteriores, faz as provas. Tem as provas resolvidas lá no site, você também assiste. Os professores ficam disponíveis para tirar dúvidas, você tira dúvida. As professoras também de redação recebem quantas ações que quiserem mandar. Então, manda muita redação. Tem que explorar também essa parte. Entendeu? Excelente, obrigado. Valeu. Então, vamos lá. Olha que provinha bacana, pessoal. Deixa eu pegar aqui a questãozinha. Vocês viram a prova do CEUB, pessoal? Sabe qual foi? O CEUB teve agora, né? Esse final de semana teve CEUB e teve UFO, né? Federal de Uberlândia.
E aí caiu o tema inteligência artificial, né? Sendo mais específico sobre o chat GPT e tal. Eu tinha feito até uma postagem recentemente lá no Instituto da MetaMed falando sobre isso. Achei bacana, tem em alta. Gente, cadê essa questão? Acho que é lá embaixo. Aqui é humanas. Uhum, aqui, ó. 37. Aqui é o tema da segunda aula que a gente vai ter hoje, ó, de arbovirose. Vai ser bem legal. Mas era aqui, ó, que eu queria chegar. Então, olha só. Vou pegar aqui a canetinha. Aumentar essa tela aqui que ninguém merece, né? Deixa eu deixar aqui pra vocês. Então, vamos lá, né? Uma onça pintada foi morta a tiros, ó, questão nova, viu? 2022, ó. Uma onça pintada foi morta a tiros na zona rural do município maranhense de Lago da Pedra no domingo, né, no dia 23 de novembro de 2022. Coletada, né, colocada na garupa de uma motocicleta, exibida pela cidade, né? Oh, coitado da onça. A onça está na lista dos animais que estão em extinção, segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tá? Pela Lei de Crimes Ambientais é proibido matar, perseguir, caçar, apanhar animais silvestres sob a pena de detenção de 6 meses, tá? 1 ano, né, no pagamento de multa. Mesmo conhecendo, né, as penalidades, vários fazendeiros também alegam matar onças para proteger o seu rebanho, né? Isso é verdade mesmo, né? Tem que proteger mesmo. Esse problema ambiental é ocasionado pela diminuição do habitat natural das onças, tá? Então, o próprio ser humano vai explorando e a tadinha das onças não sabe para onde vai, né? E outras formas silvestres, né? Então, fazendo o quê? Que esses animais, eles busquem outros recursos alimentares. Então, eles vão acabar cada vez mais ficando mais perto da gente, né? Mais perto do gado e tal. Então, eles vão lá para se alimentar mesmo. Beleza? Fazer o ciclo da vida que a gente estava falando agora. Então, olha só. Em seu ambiente natural, as onças elas vão ocupar o topo da cadeia alimentar, sendo conhecidas como consumidores do quê? Finais, né? Eles são um tipo de consumidor. Lá no exemplo que a gente deu agora, naquela cadeia que eu mostrei para vocês, ele era um consumidor terciário, né? Então, olha só. Ao atacar o gado, qual a posição da onça na cadeia alimentar? Então, vamos pensar, pessoal. A planta, plantinha, eu não sou artista, né? Preciso botar aqui a planta. Vou botar aqui, ó, planta. Né? Ele é o quê? Ele é o produtor. Então, a planta é o produtor, certo? Quando essa planta é consumida pelo gado, ixi, como é que eu vou desenhar um gado aqui, Jesus amado? Isso aqui, não me julguem, isso aqui é meu gado. Vai ser uma lhama, né? Aí o gado aí, ele vai ser o consumidor o quê? Primário. E quando ele vai ser consumido pela onça, né? Tentar desenhar a minha onça aí, ó. Quando ele foi consumido pela onça, tá? Ele vai ser o consumidor o quê? Secundário. Tá certo? Então, olha só. Consumidor primário, secundário, terciário, decomposição não é. Tá aqui, o consumidor secundário. Gente, professor, mas a questão é muito simples, gente, mas é questão de ecologia, quando caiu lá a ecologia na prova de vocês, faz assim, ó, graças a Deus, agradece Deus de vocês, a crença de vocês, a fé de vocês. Então, assim, é isso, tá? Bem simples mesmo, tá? Não pense demais, não. Rabisca qualquer coisa, bota lá primário, produtor, secundário e tal, decompositores, então faz direitinho lá que vai dar certo, tá? Vamos fazer essa 40 aqui também só de na onda mesmo. A água é um elemento inorgânico, como a gente acabou de falar, certo? Fundamental para a vida, como a gente viu também agora. Todos os seres apresentam a água em sua composição. Para os seres humanos, né, aproximadamente 80% do nosso corpo é constituído por água. Tá? Então, olha que top. A assertividade, que não está relacionada a uma função da água no organismo, é a seguinte. Então, qual das alternativas não
Não está relacionado a uma característica, um benefício da água, tá? Uma função em nosso organismo, tá? Então vamos ver. A água, letra A, auxilia na eliminação de substâncias tóxicas produzidas pelo organismo? Letra B, participa das reações químicas no organismo? Letra C, transporta os nutrientes até as células? Letra D, regula a temperatura do corpo? E letra E, armazena energia para o organismo. E aí, galera, vocês marcariam o que nesta questão? Letra I. Letra E, todo mundo, a Cris, a Estel, o Edson. Muito bom. E beleza, pessoal, tranquilo. Tá vendo que a biologia não é nada assim muito complicado. Olha os spoilers das aulas aí. Beleza, pessoal. Vou estar parando aqui a gravaçãozinha, dar uma pausa.